do que está escrito na Bíblia. A Bíblia começa falando, né, no começo, no primeiro capítulo, mostrando o homem dominando a terra e seus recursos. Mas se a gente for um pouquinho à frente e buscar lá no capítulo 2, a gente vai ver que o homem foi colocado como gestor da natureza. Né? Tomou o homem e colocou no jardim de Éden para cuidar, cultivar e guardar. Essa é a nossa função, cultivar e guardar os recursos naturais. E aí teve um caboclo que chegou no Brasil, em 1500, e disse que em se plantando tudo dá. E, poxa, não é assim, né? Plantando tudo dá, aí o pessoal fala, então eu vou plantar, não precisa do engenheiro agrônomo, não precisa da técnica, não precisa da pesquisa, não precisa da ciência, porque, né, em se plantando tudo dá, mas não é muito bem assim que ele falou. Ele falou que em tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Ele não disse que se implantando tudo dá. Mas essa é a nossa obrigação, a obrigação de manejar adequadamente os solos, buscar a sustentabilidade no manejo. E a primeira coisa que nós deparamos é que, quando começamos a trabalhar na agricultura no Brasil, nos trópicos, né, principalmente no Brasil, nós trouxemos as práticas, os europeus trouxeram as práticas que eles costumavam utilizar. Eles tinham que arar e gradear o solo, era obrigatório. E aí começaram a arar e gradear o solo num clima tropical. Um clima que tem chuvas concentradas justamente no começo da época das chuvas, onde nós estamos plantando as culturas, nós estamos colocando o solo, preparando o solo e deixando esse solo mais suscetível. E aí, a decorrência disso, a gente já conhece muito bem. Né? Muita erosão, muito problema, olha só, muito assoreamento, áreas inundadas, vossorocas, que é o pior tipo que nós temos, essa tem até nome, é uma chictolina, né? Lá em Goiás. E erosão eólica também, coisa que a gente está começando a ver muito no Brasil, a imprensa está mostrando muito, mas a gente já tinha isso lá, né, no começo do trabalho que a gente já fazia no Cerrado, já tinha esse efeito dos ventos. E olha só, a gente começou a perceber que isso aqui não era sustentável, né, que a gente tinha que acabar com esse problema de erosão. Isso aqui é uma área onde se arou, gradeou, preparou o solo direitinho, veio a chuva e levou tudo embora. E vizinho aqui, uma área que não foi feito nada disso, foi somente semeada a cultura num sistema chamado de plantio direto, que nós vamos definir, vou mostrar para vocês o que é essa grande inovação da agricultura brasileira. A sustentabilidade que a gente fala, ela é alcançada através desse... A gente usa essa banqueta aí de 3 pernas, que mostra que eu consigo a sustentabilidade, esse é sustentável, eu consigo manter essa banqueta de pé, se eu mantiver os três pezinhos. Né? Um pezinho é o mínimo revolvimento do solo. Eu não preciso mais usar esses sistemas que os nossos ancestrais europeus, russos, americanos, do norte, né, canadenses, trouxeram do temperado, para preparar esse solo. Nós podemos fazer de uma maneira diferente, sem o preparo do solo. Buscando uma biodiversidade. A biodiversidade a gente consegue com rotação de culturas. É a maior base da agronomia. Né? Diversidade é fundamental. A gente aprende no primeiro dia que começa, se senta lá para o curso de agronomia, a gente aprende que a diversidade é o fundamental. Opa! E a cobertura permanente do solo, quer dizer, o solo tem que estar sempre coberto. Vamos lá, vamos resolver o problema da... Resolveu? Pronto. Então vamos ver cada um desses aqui. Primeiro, o mínimo revolvimento do solo. A gente começa lá com ferramentas muito simples, né? A matraca. Eu acho que todos aqui já ouviram falar de matraca, né? Saraquá, né, que é o plantio manual que a gente pode fazer. Passa por algumas experiências com tração animal. Olha só, aqui está a palha, não existe nenhum preparo do solo, e a máquina vem abrindo o suco, colocando adubo, colocando a semente, e já fechando esse suco e está plantado.
E aí vem com máquinas enormes, aí vai a imaginação, né? Até máquinas pequenas, relativamente pequenas como essa, até máquinas com várias linhas enormes, usadas na grande agricultura, nas grandes áreas planas, né, de alta tecnificação. Mas a base de tudo é eu ter a palha e fazer esse plantio na palha, plantio direto na palha. A biodiversidade, a rotação de culturas, a integração lavoura-pecuária, a integração lavoura-pecuária-floresta. É a base de tudo, é a biodiversidade. Né? Eu vou usar o solo da melhor forma possível, vou usar a consorciação de culturas, vou usar a sucessão de culturas, que são a sucessão duas culturas no mesmo ano, consorciação duas culturas, sendo que em algum momento do ciclo delas existem as duas culturas convivendo na mesma área, e a rotação, quando eu giro as culturas durante os anos. Quer dizer, em um verão eu tenho uma cultura, no outro verão eu tenho outra cultura. Aqui. E aí eu tenho N possibilidades, né? Aqui está o algodão com uma cultura aqui já crescendo no meio, aqui eu tenho o sorgo já com uma cultura gramínea crescendo, então eu tenho N possibilidades. E nessas N possibilidades, como é que a gente faz para botar? Nessas N possibilidades surge a importância da leguminosa. Quer dizer, a leguminosa está sempre dentro dessa rotação de culturas. Ela sempre faz parte do sistema. Porque toda leguminosa, ela fixa nitrogênio. Né? Ou seja, de uma forma de bactérias que estão no solo e permite a fixação de nitrogênio, ou no caso da soja, com altas produtividades, a gente coloca, inocula essa cultura, coloca lá, enriquece, né? Purifica um pouquinho mais com o risóbio. Mas todas elas fixam nitrogênio, e todas elas, a partir do momento que eu retirei o grão, elas deixam algum nitrogênio no solo, principalmente nas raízes. E aí nós podemos rodar isso com outras culturas, com as gramíneas e com outras culturas. A rotação de culturas, quando a gente começou a trabalhar com isso, principalmente no sul do país, nós percebemos que haviam várias leguminosas que podiam ser utilizadas. A ervilhaca, soja perene, o tremoço, e eu estou tentando lembrar aqui, depois veio o nabo forrageiro, que não é leguminosa, é uma brássica, mas também entrou no sistema. Existiam várias leguminosas que permitiam eu fazer essa rotação. Aí a soja começou a ser tropicalizada, né? As culturas começaram a entrar cerrado adentro. E aí eu já não tinha mais essa possibilidade de ter algumas outras culturas leguminosas de cobertura do solo. E eu precisava alterar alguma coisa. Então começou-se a buscar outras culturas. Veio lá o tal de capim, pé de galinha, veio o milheto com muita importância, veio o sorgo, né, que ao lado do milho assumiu bastante importância, mas de repente surgiu uma possibilidade, que para o pessoal do Cerrado era terrível, né? Vamos plantar braquiária. Aí o pessoal assustava, mas braquiária, né? Vou acabar com tudo isso. E aí começamos a buscar qual era a braquiária que a gente tinha que colocar. E surgiu a braquiária rusiziensis, que já existia, já tinha sido trazida da África, todas essas gramíneas forrageiras vêm da África, né? A braquiária rusiziensis já existia no Brasil, e aí começamos a trabalhar com a braquiária rusiziensis. E aí possibilitou a gente começar a fazer a integração lavoura-pecuária, que era a rotação de culturas, que eu tenho culturas em um período e pastagem em outro período. Aí eu começo a misturar as coisas. E isso foi possível a partir do momento que nós começamos a dominar um pouquinho mais essas gramíneas forrageiras. Olha só o feijãozinho crescendo aqui no meio da palha de braquiária, que bonito aqui. E aí surgiu um terceiro componente no sistema. Primeiro era só lavoura e pecuária. E aí surgiu o componente de floresta. Então, olha lá, é o gadinho pastando numa área já com um certo sombreamento, né, no meio do eucalipto. Ou então a lavoura crescendo no meio do eucalipto.
onde esse ano é soja, o ano que vem vai ser pastagem. Ou então eu vou ter 4 anos de rotação de culturas anuais aqui, milho, soja, com alguma outra, com milheto, com alguma outra leguminosa, e depois de 4 anos eu tenho pastagem. Então eu tenho ciclos de 4 anos. Podem ser de 1 ano, pode ser de 2, pode ser de 3, até 4 anos. Olha só a implantação bonita, ó, no meio da lavoura de arroz, aqui o eucalipto crescendo, né? O eucalipto, a lavoura aqui é solo já sendo colhido e o eucalipto crescendo lá. Hoje espera-se que a integração lavoura-pecuária-floresta promova uma revolução nessa agricultura. Nós temos aí 200 milhões de hectares de pastagem, 150 com certeza degradados, né? Se nós conseguirmos aumentar a produtividade nessas pastagens, nós podemos abrir mão de 100 milhões de toneladas, 100 milhões de hectares, mantendo a mesma produção de gado. E esses 100 milhões podem ser usados para a produção de culturas anuais, de grãos, de fibras e também de algumas culturas perenes. E aí o nosso grande desafio, que é manter o solo sempre coberto. A primeira coisa que eu falei é que nós estamos num clima tropical que o solo ele começa a chover quando o solo está descoberto. E as chuvas são muito intensas, né? Elas causam muita erosão, então eu tenho que manter esse solo coberto a maior parte do tempo. Então a agronomia hoje nos ensina que eu tenho que manter o solo sempre coberto, podem ser com culturas vivas, né, em crescimento, ou com a cultura morta, que é a palhada. E aí vem os vários casos, olha só, a cultura crescendo no meio da palha. E aí busca-se a cobertura ideal do solo aqui, né? E busca-se as diferentes culturas que podem ser utilizadas. O desafio no Cerrado, né, que eu participei, eu dediquei uma grande parte da minha vida no Cerrado, foi buscar qual era essa cultura. E aí nós começamos a montar esse tipo de experimentação em vários locais no Cerrado. Até vou mostrar um pouquinho para vocês depois aonde que a gente fez isso. Para buscar qual era a cultura ideal para se plantar. Não existe receita, né? A agronomia não existe receita. Por isso nós não podemos, em se plantando, tudo dar. Nós temos que ter um técnico, um engenheiro agrônomo, que conhece a sua região, que conhece os potenciais, que conhece as culturas, e é o engenheiro agrônomo que vai determinar qual é a rotação ideal. Qual é aquela que eu tenho maior rentabilidade e eu mantenho o solo sempre coberto, aproveito o nitrogênio das leguminosas, aproveito o potencial que as gramíneas têm de estruturar o solo, e assim por diante. Aí são os vários exemplos, né? No milho, na soja, no feijão. E o que nós buscamos é isso aqui, né? Um solo bem agregado, com vida, atividade biológica. É esse aqui que vai trabalhar por nós, que a gente não precisa mais de arar e gradear. A gente tem a própria biota do solo trabalhando por nós. Olha, isso aqui é importante, olha, um solo sem cobertura, né, uma média de 2 anos, isso aqui em janeiro, olha só, às 14 horas, ele chega a 62 graus, de 0 a 5 centímetros de profundidade. 62 graus. Se eu mantiver solo coberto, uma cobertura de 9,2 toneladas por hectare, essa mesma temperatura cai para 32 graus. A temperatura ambiente deve estar aí nos bases dos 35, 40 graus, 35 a 38 graus, e o solo está protegido. É isso que a gente quer. Se proteger o solo, protege a atividade biológica desse solo. Buscando as espécies... Está cozinhando, a atividade para, a planta para de crescer, os estômatos fecham, né? Não existe circulação de água. A planta pode não morrer se for um ou outro momento, mas ela para de produzir, a queda de produtividade é muito alta. E o solo, então, né, a atividade biológica do solo acaba toda, né? Ele vai embora.
A gente busca essa cobertura ideal em leguminosas, né, tipo guandu, buva, nabo forrageiro, porque elas penetram no solo adensado. Então eu sei qual é a cultura que eu vou utilizar quando eu tenho um solo um pouco mais adensado. Mas eu posso buscar as gramíneas, tem raízes fasciculadas, né, braquiárias, milheto, pé de galinha, porque ela estrutura o solo, ela melhora a estruturação do solo. E não são só os grandes, nós temos lá os pequenos. Eu coloquei aqui algumas amostras, né? Isso aqui de tração animal. Nós dizemos que para desenvolver uma máquina dessa, é muito mais difícil do que desenvolver uma grande máquina. Porque a grande máquina tem a potência do trator puxando. Eu posso colocar qualquer coisa, né? Eu acelero o trator e ele vai embora. Mas aqui não, aqui eu tenho um animal com capacidade motora limitada. Então eu tenho que trabalhar muito bem. Aqui é um boizinho, olha aqui, puxando, olha só, o cara sentado aqui, são 2 linhas, né? Tem aqui um outro tipo, e um pulverizador aqui com tração animal também. Então, existe a possibilidade, né, para o pequeno produtor, de fazer o plantio direto também, olha só, a palha, ele está pulverizando aqui, isso aqui está plantando na palha. Isso é a agricultura que a gente espera. Isso já está presente, praticamente toda a soja no Brasil é em plantio direto, o milho todo em plantio direto, o feijão irrigado quase 100% em plantio direto. Quer dizer, isso que a gente encontra por aí no país. Isso que é a agricultura no Brasil atualmente. E aí o pessoal buscando essa cobertura, né? O pessoal lá de Rio Verde, o pessoal lá do oeste da Bahia, lá de Luiz Eduardo Magalhães, buscando as diferentes coberturas. Ó, isso aqui, eles trabalharam com calpi como cobertura, isso aqui trabalharam com braquiária como cobertura. Olha só que bonito, a cultura é plantada, né, mantendo sempre a palhada. E aí está lá o Flávio mostrando a possibilidade de fazer a mesma coisa em canaviais. Isso aqui é palha de cana. Isso aqui é uma leguminosa, é crotalária, ajudando a fazer a reforma do canavial. Toda a evolução do manejo sustentável do solo, né, que a gente traduz como plantio direto, como integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, ele teve início lá no sul do país, onde a gente tinha a possibilidade de usar as leguminosas como cobertura do solo. E lá foi onde que começou. Isso aqui é um mapa de sociedade do solo de erosão. E começou, vocês vão perceber que aonde está marcado aqui, são as áreas vermelhas, as áreas com maior suscetibilidade à erosão. É onde que havia necessidade, porque o agricultor estava pressionado pela erosão. Ele arava, gradeava, plantava, a cultura começava a crescer, o milho, a soja, o feijão, aí vinha uma chuva e tudo se perdia, né? Todo o adubo, semente, todo o trabalho se perdia. E aí começou, né, lá no sul, no Paraná, onde começou o plantio direto, na verdade, né, em 1972, aqui no sul, já nos começos dos anos 70 já havia. Aí vai lá para Minas Gerais, vai lá na região norte do Mato Grosso do Sul, no Goiás, no oeste da Bahia, e foi andando, a soja foi andando, e a vontade de fazer um manejo sustentável foi andando atrás. E isso agora está totalmente ocupado. E aqui tem a nova fronteira agrícola, né? A gente falou de fronteira agrícola, que é onde que a gente vai avançar agora. E aí está a nova fronteira agrícola, que é o Mato Piba. É o sul do Maranhão, lá aquela sudoeste do Piauí, oeste e sudoeste do Piauí, todo o estado do Tocantins e o oeste da Bahia. Né? Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E aí está a aptidão agrícola dessas áreas. Né? Vocês estão vendo aqui as áreas com maior aptidão. É uma região que tem 73 milhões de hectares. Existem, lá nós temos 11 milhões de áreas protegidas, então nós temos aí 60 e poucos milhões de hectares
nessa área, com 34 milhões de hectares aptos para culturas anuais. Desde que usado um manejo sustentável, elas são aptas para culturas anuais. 37 milhões aptas para silvicultura, também, porque essas áreas de culturas anuais também são aptas para silvicultura, e para pastagem, 46 milhões de hectares. Essa é a fronteira que nós estamos trabalhando atualmente. Vocês vão ouvir falar de Matopiba, estão ouvindo daqui. E o que está acontecendo nessa região, né, pode dizer, esteve lá agora há pouco tempo, é que, mesmo em solos mais frágeis, os solos mais arenosos, a agricultura está avançando e